Fala, molecada! Estamos aqui para o segundo Pode Brisar e o assunto de hoje é bem polêmico, cara. A gente vai entender o mecanismo. Totalmente referência da série aí que tá bombando na Netflix, que deu muita polêmica aí. E para comentar um pouquinho disso daí, não só da série, mas também com como o mecanismo realmente funciona nas nossas vidas aí, no dia a dia. Eu tô com uma equipe aí bacanaça para falar um pouquinho aí. Se apresenta aí, galera. E aí, galera, aqui é o Nofaxo e o Brasil tá tudo errado, mano. Concordo. Boa noite aí, ouvintes do Pode Brisar. E hoje a gente quebra a internet, hein, ô Fábio Spor? Hoje a gente vai falar muita coisa aqui que vai desagradar uns, agradar outros. Vão achar que a gente é de um lado da moeda, mas pode ser que não. Na verdade, não tem lado político aqui não, cara. O erro tá em todos os lados, cara. Ou Beleza? não, né? Ou não, verdade. Pode ser que a gente esteja errado, né? E não esteja sabendo jogar o jogo. Mas vamos lá, vou soltar a vinheta rapidão aqui e a gente já volta. Bom, Mecanismo, hein? É a série que tá bombando no Netflix aí. Deu muita polêmica, principalmente quando ela foi lançada por questões aí da esquerda, ou os cabeças da esquerda pedir para todo mundo não assistir, né? Quem fossem os seus militantes aí. E inclusive até alguns cancelar a assinatura do Netflix. Mas eu acho que a série não pega só no pé da esquerda, não. Pega um pouco no pé da direita também. O que vocês acham? Vocês assistiram a série, todos os capítulos já? Fechou? Como que é? Eu assisti tudo, eu concordo. Cara, eu sou contra esse negócio de lado, mano. Na real, mano. Não tem esquerda e direita, foda-se se é esquerda e direita, mano. O negócio é andar pra frente, mano. Os caras ficam brigando, cada um puxando pro lado e ninguém quer saber andar pra frente, tá ligado? Eu, Fica eu, preocupado com esse tipo de coisa. eu ouvi na Jovem Pan, se eu não me engano, foi o Rogério Flauzino falando, cara, e ele falou uma coisa que é bem interessante, que eu sou totalmente a favor do que ele falou. A única polarização que ele concorda é a do bem contra o mal, do certo contra o errado. Agora, esse negócio de se você tem uma Sim, posição esquerda, direita, centro, whatever, nenhum desses lados pode ter um corrupto, certo? exatamente. Eltinho, o que você tem a dizer aí da série aí? O que você achou? Então, eu assisti a série completa também já. E eu acho que essa discussão também esconde, que eu acho que é o principal da discussão. Que a série não é tão boa assim também. Eu acho que, se você for pegar tudo que o Padilha já fez, eu acho que a série é um dos mais fracos, cara. Não sei quanto vocês, que vocês já É assistiram dele. mesmo, cara? Você achou que a série não é tão boa? Não, sim, se comparar a outros trabalhos dele, pode até ser, concordo que tem trabalho dele que foi bem melhor, mas a série não é ruim. Eu não Não, digo ruim, mas perto dos outros eu acho que é um dos mais fracos, cara. Eu não assisti Narcos. Narcos eu não assisti. Narcos Eu tô é. Narcos comparando eu com assisti o Tropa de primeiro Elite. só. Você não assistiu nem o segundo temporada pra fechar o ciclo, pelo menos, do Pablo Escobar? Ainda não. Do Não? Narcos não. Eu acho que assim, falando um pouco dos trabalhos do Padilha, eu não vi todos, mas tem a questão do mecanismo, que é uma história que ele começou em cima de fatos verídicos, que ainda não teve um desfecho final, não teve um fim, ninguém sabe o que vai acontecer na Lava Jato. E do Narcos, só para a gente fazer uma comparação, também é um fato verídico que a gente não sabe, que a gente já sabe o final. Então todo mundo que assiste o Narcos sabe que o Pablo Escobar vai morrer em um dado momento. Então são duas coisas baseadas em fatos reais, uma com final pronto e a outra não. E outros que ele fez de ficção que também são muito bons. É, então assim, o que eu acho que o mecanismo traz de desafio falando de produção do Padilha é o fato de ele fazer uma coisa que não tem um fim certo ainda. Se ele vai continuar sendo fiel ao que realmente aconteceu, a dado momento ele vai precisar inventar um final porque a Lava Jato não teve um desfecho ainda. Então não sei, eu acho que pra, o mecanismo ainda está num ponto em que você não pode julgar por completo se vai ser bom ou se vai ser ruim. Se ele está sendo bom ou está sendo ruim, daí é claro que é uma opinião de cada um.
Mas o Narcos no meu ponto de vista, foi muito bom. Eu achei perfeito. O Então, Narcos, eu gostei bastante da primeira temporada. Ela. Sei lá, mano, é da hora a história, tá ligado? Você vê a história de um outro lado, mano, é interessante. Tem a vida do cara, do que acontece, por quê e tudo mais, e o outro lado também. Eu achei bem legal mesmo a série. Você vê o dia a dia dele, né? Ele, a É, relação dele com a exatamente. família, com os parentes, a parte dele aproveitando o dinheiro dele, enterrando o dinheiro, Sim, tendo que esconder o dinheiro, quem não sabe o que fazer, que é muito dinheiro, tá ligado? acendendo lareira com nota de $100. Olha que É. maravilha. O porquê ele faz isso, faz sentido até na hora, tá ligado? Então, Eltin, eu estava comentando, inclusive, a parte desses dois trabalhos do Padilha, do Narcos e do Mecanismo, serem baseados em fatos reais. E tem os outros sim. trabalhos dele que são baseados, são totalmente ficção, né? Ficção inspirada em situações, mas ficção. Então, o Narcos, você disse que não assistiu, né? Não assisti, mas até que eu ia comentar uma coisa do Padilha, que é o Robocop, que eu acho que é o que sai demais das outras produções dele, que é uma produção internacional, Hollywood, etc. Cara, O no novo, né? O Robocop, novo Robocop. o Robocop. novo, o novo, é o antigo, é o caramba, esqueci o nome. Enfim, não é Não dele. sei também. Mas, enfim, nesse novo, cara, ele tem um apresentador que é o personagem do Samuel Jackson. Cara, e ele bate na Fox News na cara dura, entendeu? Em toda a obra dele, ele põe uma coisa de realidade. E aí, ele tá falando mal da Fox News, que tem um posicionamento de direita, entendeu? Então, já juntando aquele ponto inicial que você colocou, ele, cara, ele vai para os dois lados, Ele vai. entendeu? Se você falar assim, qual a posição do Padilha, a não ser que eu nunca li nenhuma entrevista dele, eu não sei se ele já se posicionou politicamente, mas por base nos trabalhos que ele faz, fica difícil você falar qual a posição dele. Pelo menos eu não consegui identificar. Ele Sim, talvez critica. no mecanismo ele critique forte ao lado da esquerda, mas aí no lado do Robocop, numa política mais americana, ele criticou a direita, entendeu? É, Ele o, faz isso. eu acho que a questão da crítica ser maior para o lado da esquerda no mecanismo é em função até dessa fase primária, e as fases primárias da Lava Jato terem voltado mais para esse lado, terem atacado mais os políticos da esquerda que estavam no poder na ocasião. Então, não sei se isso também contribuiu por fato dela ser mais pesada nesse primeiro momento para o lado da esquerda. Que é nítido isso, que pelo menos essa primeira temporada aí o bicho pega pro lado da esquerda. Sim, bastante. Mas Bom, acho que é porque o que tá no poder mesmo. Como eles seguem é, um negócio que é mais ou menos real, entendeu? Ela cai um pouco nisso. Mas você vê que tem a parte dos caras até falarem um pouco, darem a entender o negócio do que os caras falam do golpe lá, entendeu? sim, sim. Parte. Eu acho que ele vai trazer isso ainda nas próximas temporadas. Eu não, Sim. o que a gente viu que essa primeira temporada é muito no começo da Lava Jato. E hoje, se eu não me engano, na rádio eu vi que estavam deflagrando uma operação hoje, que eu acho que era a número 54, não tenho certeza, mas é alguma coisa assim. Então ali ele fala das 10 primeiras, no máximo. Então, a segunda temporada ele vai continuar da onde parou a primeira ou ele já vai vir mais para próximo do que está acontecendo agora? Então vai depender muito. Se bem que, como a gente disse, quando ele faz a primeira temporada que fala do começo da Lava Jato, quem estava no poder era a esquerda, e até pouco tempo atrás ainda era a esquerda, então acho que a série tem muito material para atacar a esquerda. Independente Uhum. se só a esquerda está certa, se está errado ou não. Não é isso que é o caso. Mas atualmente a gente já sabe que na Lava Jato aí o Aécio tá rebolando aí, o bicho tá pegando pro lado dele. E fora algumas outras também mais de Ah, centro, o PMDB, MDB, que rolou muito ah, na ocasião, que também os caras estão caindo todo mundo aí. Então vamos ver o que ele vai puxar a sardinha para as outras temporadas aí da série. Aí. é. Minha opinião sobre isso tudo é que tem que pegar todo mundo mesmo. Se fez cagada, tem que ser Concordo. preso e pronto, tá ligado? Porque se isso não mudar nunca, não vai pra frente, tá ligado? E, cara,
não é só disso que fala a série também, né? Não é só da política em si que a gente tá discutindo até agora. Sim. A série critica, é que vai rolar um spoiler, não tem como, tá ligado? Não tem como nem falar disso sem rolar spoiler. Mas a série alerta fala de da spoiler cultura. aí, galera. Alerta de spoiler aí, ó. Se alguém não quer saber nada da série, já vaza. A série fala da cultura um pouco, tá ligado? É aquele negócio de, mano, a galera critica, a galera é louca pra criticar a política. Não, que os políticos é corrupto, que não sei o quê. Mas na hora de fazer alguma coisa, faz a mesma coisa, entendeu? E isso que a série critica, tá ligado? E o que, minha opinião, eu falo isso, não é de agora, eu tenho hoje 30 anos, mas eu penso nisso 10 anos atrás, já quando tinha 20 anos, já pensava nisso, falava, cara, o problema do Brasil é cultura, mano. Entendeu? O cara fala, reclama de uma coisa e faz a mesma coisa, entendeu? Aí pra ele pode, pros outros não pode. Enquanto a galera não mudar essa cabeça, não vai, mano. Isso que eu acho que a série trata bem legal também, mais pro meio dela, tá ligado? Muito bom. Ele mais pro fim tem um ponto bem claro disso, né? A hora que ele faz uma associação e mostra que é em todos os níveis, né? Sim. Eu acho que o ponto legal aí que o Matheus até puxou já essa vertente pra gente discutir aqui é justamente que essa corrupção não é só na política. Aquele famoso jeitinho brasileiro é pura corrupção. Jeitinho brasileiro é corrupção, cara. Então eu acho que o erro tá aí. A cultura nossa é que o brasileiro dá um jeitinho para tudo, se vira daqui, faz um contato ali e resolve o que tem que resolver. Seja para se dar bem, ou seja para alguém de interesse dele se dar bem. Então o famoso jeitinho brasileiro é o que os políticos fazem. Então não tá só no âmbito... Só que no nível político. No nível político... no nível Brasil, tá ligado? Que afeta o Brasil inteiro. Exatamente. O que o político faz lá, pegando a grana, me dá um pouquinho pra você ganhar, é a mesma coisa do cara que pega uma carteirinha de estudante falsificado e paga meia no cinema. É a mesma coisa, velho. Excelente exemplo que você deu. Excelente exemplo. Qualquer condição que você usa ali no sentido assim, eu vou ser bem sincero pra você, eu já fiz isso, não na questão da carteira de estudante, mas que é um exemplo de corrupção que eu mesmo já fiz no passado, é você querer ir num show, mas na época eu tinha meus 16, 17 anos, não me lembro, e o show era para maior de idade. Entrar com carteirinha de outra pessoa. Então, isso aí é uma forma de você dar um jeitinho, fazer uma coisa errada para você ter um benefício. Então, eu já fiz isso. Tá errado. Eu acho que não tem nenhuma pessoa que não, ao menos uma vez não tenha sido corrupto. Então, eu acho que trazendo para a atualidade aquele texto bíblico que fala atire a primeira pedra quem nunca pecou, então que condene alguém quem nunca se corrompeu, pelo menos uma vez. Mas aí é que entra um pouquinho do que seria o mecanismo mesmo. Vamos pegar o exemplo da carteirinha. Às vezes você vai ter um evento, quem promove já joga o preço lá em cima, porque ele sabe que o pessoal vai falsificar e não controla a entrada. Entendeu? E é o jeitinho, entendeu? E no fim todo mundo paga o que ele queria, todo mundo entra e todo mundo acha que tá ganhando, né? E sempre tem aquele cara que é o coitado que faz a coisa certa e paga mais caro. Exatamente, aí vai ser um ou outro. É por isso que a gente paga tanto aqui, tá ligado? Por isso que aqui tem tanto imposto e tal. Quem quer fazer a coisa certa se ferra aqui, entendeu? Mas não pode. Não é por causa disso que a gente tem que fazer coisa errada, tá ligado? O que você falou aí é bem isso mesmo, né? O Eltinho levantou, você complementou. Acho que assim, é o que vai formar aquele círculo do mecanismo lá, que você começa, é um círculo infinito que nunca tem fim. Você acaba fazendo uma coisa errada, o sistema entende que tem pessoas fazendo coisas erradas, não consegue combater isso e cria um dispositivo para tentar suprir essa coisa errada acontecendo. É o que você falou. O cara vai lá, falsifica uma carteirinha. O sistema não consegue combater todo mundo, porque tem muita gente falsificando carteirinha, ele dobra o preço. Porque ele dobrando o preço, você vai pagar a metade do dobro, daí que você acaba pagando o preço original e fica nessa. E daí o cara que criou a carteirinha arruma mais um jeitinho para fazer alguma coisa, o sistema vai se adequa a esse jeitinho e assim a gente vai indo. E daí o cara, como o Matheus falou, que é o que faz a coisa direito, ele paga 3, 4 vezes mais para poder ir lá no show, no cinema, porque a maioria dá o jeitinho
A maioria usa o mecanismo. É. Tem algum outro exemplo aí que vocês conhecem aí bem que a gente consiga montar dentro desse círculo do mecanismo aí para a gente discutir? Escola, faculdade, alguma coisa? Ó, a faculdade tem bons exemplos, hein? Sempre tem, né? Ó, um outro exemplo aqui que é legal também é prova na escola. Quem que nunca colou? Existe alguém que Eu nunca chegou? colei, mano. Eu Olha. falo, velho. Eu Ó, falo. Matheus, Colar eu se um nunca dia você colei, virar mano. político, cara, vão puxar sua capivara e daí vão achar esse Pode vídeo aqui e puxar, você mano. colando lá no passado, hein? Ó, então. Mas eu não sou inocente nessa. Eu nunca colei, mas já passei cola. Aí, ó, então você Ah, se for faz. assim, tem cara que deve diploma pra mim, ô Matheusão. Ó, pra você ter uma Tem cara que ideia, me deve diploma pra aí. você ter uma ideia, na faculdade tinha um amigo que a HP dele formou, além de formar 3 gerações, formou o pai dele usou a mesma calculadora que o vô dele, que usou a mesma calculadora que esse meu amigo. Era, eu acho que as primeiras versões da HP que ele tinha. Nossa, era até aquelas calculadoras brancas que com o tempo vai amarelando. Tá horrível a calculadora, cara. Só que a gente brincava que na geração dele ela não formou só ele, ela formou uns 4, 5 engenheiros. Porque era um passa resultado por calculadora de um para o outro, cara, passa fórmula daqui, passa É. fórmula de lá, que, meu, tá, aí é aquele negócio, você falou que você nunca colou, mas você já passou cola. Não, eu já Você passei é um cola. Eu não sou daqueles. inocente por inteiro. Você não é o Ah, receptor, você é o fornecedor do sistema. então, mas vamos lá, eu não sou. Então, mas eu já copiei trabalho. Eu nunca colei, mas eu já copiei trabalho, porque eu sou preguiçoso, entendeu? Eu não sou o cara certo, eu não tô falando que eu nunca colei porque que eu tô certinho. É que eu nunca precisei, na real. Tá ligado? Ó, aí sim, hein? O... Mas esse negócio de prova, falando de faculdade, é até triste falar isso, tá ligado? Na minha turma, que eu me formei, por causa desses todos, cola, copia trabalho, um faz, todo mundo copia e tudo mais. Se pegar de todo mundo que formou comigo, não foi muito. Minha turma era pequena, 20 pessoas. Eu não indico 3, 4, tá ligado? No máximo. Que eu sei que é um cara que é um profissional que vai saber o que tá fazendo. O resto, mano, eu mal Sim, indicaria sim. pra ser assistente. Tô falando informação, não desmerecendo quem é assistente, galera. Um assistente administrativo, que às vezes é uma função que não precisa tanta formação como a de engenheiro, entendeu? Mas como engenheiro eu não indicaria, cara. A maioria, na real. Por causa desse tipo de coisa. Mas eu acho que assim, de uma forma, do mesmo jeito que quando a gente falou da carteirinha, que o Brasil acaba sentindo no aumento do preço do cinema ou do show, porque tem que aumentar, porque tem muita gente é, clonando carteirinha ou fazendo falsificação. Por uma questão dessa de provas, de formação, o cara se forma, seja ele engenheiro, médico, administrador, sociólogo, o que for, ele se forma com base em cola, em isso, em jeitinho, trabalho daqui, trabalho dali. Aí no mercado depois o Brasil vai sentir a deficiência de um mau profissional, o cara que não sabe resolver um problema, o cara que não consegue dar uma assistência. E em qualquer âmbito você vai ver o malefício disso em algum momento. Voltando um pouco para a série, para a situação política, a gente viu isso como o Brasil quebrando Petrobras, faltando dinheiro para isso, faltando dinheiro para educação, saúde, hospital, para casa do caramba. Então, de alguma forma, por mais que o mecanismo funcione para melhorar a condição de alguns indivíduos, o todo acaba se desmoronando em algum momento. Seja em qualquer âmbito, cara. Não sei se vocês concordam. Mas tem uma coisa também, entrando nisso que você falou, hoje eu acho que todo político é meio desacreditado. Então, se eu vou e coloco um político vai e coloca um radar e a 50 por hora e realmente isso comprovadamente vai reduzir acidentes e tudo mais. A primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é ele colocou para gerar multa. É fábrica de Sim. multa. Entendeu? Então, eu acho que é a crise de representatividade que o pessoal fala, né? Os políticos, por mais que eles façam algo que tenha um bom efeito, as pessoas não creem, entendeu? E isso também acho que ajuda a girar essa roda. Não, concordo. Eu acho que a coisa já ficou tão fora de controle, considerando essa corrupção em todos os níveis, político, é,
a parte social, a parte de privada, e tanto no dia a dia das pessoas comum mesmo, que todo mundo já não acredita muito mais nas coisas. Você já entra em qualquer coisa já pensando assim, pô, aqui tem algum esquema, isso aqui não, o cara não está fazendo isso aqui por bem. Ó, um exemplo recente que eu vi disso daí foi num discurso de um empresário aí, que ele falou assim, não, porque a gente está melhorando essa condição aqui do trabalho para a nossa rede de lojas, mas isso aqui não é para diminuir empregos, e sim para facilitar a vida dos nossos empregados. Primeira coisa que você pensa, papo furado. Esse cara está colocando sistema, colocando isso automático, tudo para acordar a cabeça mesmo e mandar a galera embora. Então você já pensa pro pior lado. Porque a coisa que a gente enxerga é que tudo aqui funciona no jeitinho, ou então nessa condição de benefício próprio, que o cara não pensa no outro. Então, pegando esse gancho que você deu aí, Alto, eu acho que a minha opinião é isso daí, cara. Então não tem muito mesmo. A gente já se acostumou com a coisa errada, então a gente já não acredita mais que alguém está vindo para fazer uma coisa que é bom para todo mundo. Sim. Só puxando o gancho aqui, outra corrupção do dia a dia, último dia 30 aí fechou imposto de renda. Quantos não sonegaram esse imposto de renda aí? Esse negócio é outro também, hein, cara. Esse daí você não pode falar se fez ou se não fez, porque senão dá problema, hein? Eu nunca fiz. Isso aí. Atenção, Receita Federal. Pode puxar, nunca fiz. puxar para trás que não vai pegar nada, cara. Mas é verdade, sonegação de imposto de renda, cara. Sonegação de qualquer imposto, na real, né? Sim, foi só um exemplo. Cai na roda que a gente fala, a galera reclama. Eu reclamo muito de imposto, na real. Eu sou um cara que reclama muito, eu acho que a gente paga muito imposto. Mas, cara, não tem o que fazer. Aí cobra imposto, a gente fala assim, mas os caras roubam muito. Aí você não quer pagar porque os caras roubam muito. Aí acaba faltando mesmo, se ninguém pagar imposto, tá ligado? Por isso a gente tem que falar, a gente tem que fazer o próprio, a gente tem que fazer o seu, fazer o negócio direito e começar a tentar mudar a cabeça de cada um pra tentar fazer certo, mano. Enquanto a cabeça da galera não mudar, o bagulho não vai mudar, entendeu? Aliás, às vezes um dia lá na frente, a gente não vai pagar menos imposto. Aliás, só capturando também um comentário que você fez aí, na verdade, não é que a gente não pode fazer nada, a gente pode, né? Mas não é sonegar que é o que a gente tem que fazer. Sim. O que a gente tem que fazer, primeiro de tudo, que é um papo que a gente tá cansado de ouvir. Primeira coisa é votar direito. Só que votar direito, também falar isso, é difícil, né? Porque votar direito em quem? Entendeu? É fácil quando todas as mídias, quando todos os formadores de opinião falam assim, não, a responsabilidade do povo porque tem que votar direito. Concordo, mas votar direito em quem? Qual boa opção? Então, mas aí tem aquela questão, né? Todo mundo pode errar, cara, mas não pode errar 2 vezes. Eu acho que tem cara aí que não pode ser eleito nem para representante de sala, entendeu? É verdade. Que não tem jeito, né? Você não tem como conhecer a pessoa 100%. Você tem que apostar em alguém. Agora, a burrice do povo é apostar em quem já errou uma vez. Eu concordo com você também. Então, mas a galera, é o que eu falei, mano. O problema é tudo a cultura. A galera não pensa no todo. A galera pensa no próprio umbigo, tá ligado? Então a pessoa vota assim, eu vou votar em tal pessoa porque a pessoa vai fazer tal coisa pra mim. Eu vou votar em tal fulano porque tal fulano vai fazer tal coisa pra mim. O votar, quando você vota em alguém, você tem que pensar no que ela vai fazer pelo país inteiro, por todo mundo, não no próprio umbigo, tá ligado? Esse que é o BO, tá ligado? Então, mas você já ouviu aquele papo que fala assim, ó, vamos trazer bem para próximo, mais próximo da gente, porque votar em presidente, governador, senador, às vezes é uma coisa muito distante, a gente pensa assim. Sim. Mas quantas vezes você já não ouviu alguém falar assim, eu vou votar naquele vereador lá porque eu conheço ele. Você conhece ele em que sentido que você conhece ele? Você conhece ele porque você é um amigo e se você precisar você vai pedir alguma coisa para ele? Ou você conhece ele porque você sabe qual a formação dele, qual que é o trabalho dele dentro da comunidade, entendeu? Normalmente é a primeira opção. Eu vou votar nele porque eu conheço ele porque ele é meu amigo. Mas para começar, o pessoal nem sabe o que ele vai fazer também, né? Às vezes ele pode ser muito bom para determinada coisa, mas não para legislar. Exatamente. Entendeu? Ele pode ser um cara que na verdade, grande. Desculpa, Matheus, pode falar. Eu vou falar, terminei. Não, eu ia falar que é um cara que na comunidade dele, de repente, ele faz um monte de coisa,
é aquele cara de correria, entendeu? Alguém precisa de alguma coisa ali, ele vai, corre, ajuda, faz não sei o que, o cara precisa de tijolo para arrumar um muro, na telha, o cara faz a correria. Mas na hora de seguir a legislar, como o Elton disse mesmo, ele não sabe nem por onde começar. E até ele aprender, já foi 2 anos do mandato dele, já foi meio mandato, daí não dá tempo de ele colocar um projeto, ser aprovado, o cara não fez nada. 4 anos, recebeu, ganhou dinheiro, não fez nada. E a galera tem que entender que não é só ir lá e coisa. O cara tem que ter uma formação, saber mais ou menos o que é, tá ligado? Os caras são eleitos e não sabem nem o que é ser vereador ou ser deputado, alguma coisa do tipo, tá ligado? Não sabem nem o que vai fazer, mano. A galera tem pouca formação, grande parte dos nossos políticos tem pouca formação, entendeu? Alô, vocês estão me ouvindo? Agora voltou, deu sim, aqui caiu. Deu um bug aí. Então, você estava dizendo, Matheus? Desculpa. Então, falando da pouca formação que nossos políticos têm, sim. entendeu? A galera vota no político porque ele é artista de TV. Ele é bonito. Eu já ouvi isso aí, tá ligado? Tem aquela história lá de trás, os caras votaram no cara porque o cara é bonito. Cara, você tem que votar no cara porque o cara vai ser um bom administrador. Ele vai ser um prefeito, ele administra a cidade, entendeu? E os vereadores, a ideia deles é tentar fazer projetos de lei para melhorar as comunidades dentro da cidade, entendeu? Mas é o que eu falei, a galera vota pensando no próprio umbigo. Dá nada, mano. Sei lá se o cara sabe fazer alguma coisa. Não, ele é meu amigo. Entendeu? Exatamente. Sabe uma coisa de votar que eu achei interessante? Esses dias atrás eu vi onde o voto é obrigatório. E em nenhuma república antiga, sei lá, os países maiores, nenhum lugar é. Então acho que é mais uma coisa do mecanismo, né? Da onde começa errado. Sim. Não sei o que vocês acham. Boa. Eu concordo com isso aí. Bem observado. Eu acho que assim, a massa é manipulável, infelizmente. Ainda mais num país como o nosso, que é de terceiro mundo ainda, e a educação não chega a todos, é muito fácil você convencer algumas pessoas, principalmente se elas são pobres e passam necessidade. Isso não quer dizer que a pessoa é inteligente ou burra, não é isso que eu estou querendo dizer. Que quando você tem necessidade é muito fácil você oferecer alguma coisa para essa pessoa e ela fazer alguma coisa para você. Que é muito caso do Nordeste. Muitas regiões nem água tem. Alguém vai lá, cava um poço, fornece água para essa galera toda e fala assim, ó, eu tô concorrendo a vereador, prefeito, governador, seja lá o que for. E se eu for eleito, eu tenho mais condições de conseguir outras coisas para vocês. Pronto. Então, assim, quando você tem a condição do voto obrigatório, quer dizer que eu vou falar a quantidade toda de população do Brasil, mas não sei se é esse o número de eleitores, mas 190 milhões de brasileiros precisam votar. Acho que já até passou dessa quantidade. Já em 200, já tá em 200. Já, né? Mas é gente, velho. Que seja aí, sei lá, metade disso daí, 100 milhões de brasileiros têm que votar. Cara, desses 100 milhões de brasileiros, quantos realmente sabem no que estão votando? Mas é muito pequeno. Se eu falar 1%, eu acho que é muito. Então, o voto não sendo obrigatório, de repente a maior parte dessas pessoas não perderiam nem seu tempo, ou não teriam nem condições de votar, porque hoje em dia os políticos fazem até comboio para os caras poderem votar. Mas eu acho que talvez seria um pouco melhor mesmo, não sei. Mas é o que você falou. Você pega até o contexto histórico, a cultura. Lógico que eu não sou historiador para falar disso aí, mas é fato que essa questão da margem de manobra acontece. Em países subdesenvolvidos que têm a cultura de exploração e tudo mais, o pessoal usa isso justamente para conseguir manter quem está no poder, conseguir manobrar a gente para conseguir chegar lá, entendeu? E é por isso que o voto acaba sendo obrigatório. Não é interessante para a classe política que o voto não seja obrigatório. Não é nem um pouco interessante. Eu acho que até, se a gente for mais a fundo nisso, a gente vai ver até que o que não é investido em educação, essas coisas, é justamente para não ter as pessoas pensando. Infelizmente o nosso país... Infelizmente o nosso país, exatamente.
Infelizmente, nosso país ainda está nisso aí. Parece um pouco a era da Inquisição, onde os caras eles só não queimam livros, porque daí seria o fim da picada, né? Mas não é interessante para os políticos que o Brasil tem um nível de culto, de estudo muito alto. Uma vez, eu até, faz alguns anos atrás, quando eu ainda estava na faculdade, mentira, na faculdade não, quando eu estava na pós-graduação, talvez você até se lembre disso, Matheus, um dos professores comentou o percentual de pessoas com primeiro grau, com segundo grau, com terceiro grau, com superior, pós-graduação. E ele foi falando, mas quando chega no ensino superior ali, você já entra numa A queda percentual é de gigantesca, né? 2 ou 3% da população. Então, daí você vai lá, pós-graduação, mestrado, nossa, você é 0,00 alguma coisa. Então, tá aí. Não é interessante. Não é lucrativo muitas pessoas inteligentes. Pelo menos não individualmente para algumas pessoas. Talvez fosse muito lucrativo e muito bom para a população como um todo, mas para alguns indivíduos que estão aí no poder não é interessante. Bom, voltando um pouco para a série aqui, algum outro ponto interessante que vocês observaram fora o contexto principal do mecanismo, alguma outra coisa que vocês observaram de legal para a gente fazer algum comentário aí? Eu tenho um aqui para falar, caso vocês não se lembrem no momento. Não, pode falar, depois eu faço uma Por favor. comentário. Uma coisa eu acho que eu achei que eu vi na série assim mais em segundo plano, ou nem tanto, é a necessidade que o ator principal tinha ali, o Selton Mello, né, o nome dele? Isso. Como que é o nome dele na série mesmo? Esqueci agora. Vocês lembram? Pior que eu também não lembro do nome do branco agora, personagem. mano. É o Marco Ruffo. Marco É o Ruffo, Ruffo, isso, é o Ruffo. Marco Ruffo. Então, Belo assim, nome desse personagem. é bem característico. Mas o Ruffo, ele ser uma pessoa workaholic, ele não conseguia em nenhum momento parar de trabalhar em cima daquele projeto que ele pegou ali. Então ele fica no trabalho o tempo todo, leva para casa, e aí agora vai um spoiler ferrado, hein? Que é logo no primeiro episódio também, mas ele é expulso da corporação, continua trabalhando por conta própria, e o cara é tão focado no trabalho que ele consegue ser relevante pra caramba. Ele consegue a controlar praticamente a operação por fora. Eu não sei se isso daí foi bem o que aconteceu de verdade na vida real. Eu sei que o cara que é o Rufo, ele existe essa pessoa na vida real, mas eu não sei se ele tinha essa influência também como tem na série. Mas chamou bastante minha atenção pro lado dessa questão assim de a gente ficar cego para os outros âmbitos da nossa vida e focar no trabalho. Então, eu achei muito interessante isso aí e vejo muito isso daí também no dia a dia nosso. Tem pessoas que a gente conhece próximo da gente que são muito desse jeito aí. Então, 100% focado no trabalho quando se compara em relação à vida pessoal, família e outras coisas mais. Algum comentário sobre isso ou alguma outra coisa que vocês observaram interessante? Então, essa parte ela é bem ficcional, né? Na verdade, eu não sei se o Ruffo é inspirado em alguém, mas isso dele controlar fora da corporação, isso é a parte mais de ficção da série, né? E até eu acho que isso que separa bastante do Tropa de Elite. Eu acho que o Tropa de Elite ele se mantinha um pouco mais perto do que seria a realidade do dia a dia. Lá no mecanismo ele já torna uma coisa mais distante, entendeu? Com o personagem principal. Sim, parece que é um negócio que não. É muito difícil de ser realidade, o jeito que aconteceu, tá ligado? Os caras elevam muito o Rufo na série. Sim, Que é ele legal vira um pra herói série, ali. entendeu? Não, você vê que tudo de grande acontecimento ou tem mão dele ou é ele que está conduzindo de alguma forma, mas tudo mesmo ele estando fora da corporação, é ele que manda. E só complementando, Elton, o Rufo é sim inspirado numa pessoa real. O nome da pessoa é Gerson Machado, mas aqui não fala se o cara tinha influência considerando a Lava Jato de verdade na vida real, se ele tem a influência que o Rufo tem na série.
Mas foi o Uhum. cara que deu início às investigações, assim como o Rufo na série. Uma coisa que me incomodou no personagem do Rufo, e é uma das coisas que eu não acho tão legal na série, aí falando até um pouco mais da parte técnica, né, de como ele gravou. Tem muita narração em off, cara. Então, em vez dele fazer um diálogo, alguma coisa pra explicar, ele põe a voz do Rufo ou da Verena Isso. pra explicar Uhum. alguma coisa. Eu acho isso muito. Verena. Verena. Isso. Eu acho isso muito chato, cara. Eu acho que isso é preguiça de roteirista, entendeu? Ah, Tem muita verdade. coisa que você pode Isso tem explicar muito numa mesmo. conversa ou numa cena. E, cara, Vingadores, voltando ao tema do primeiro, tem piada que faz a história andar pra frente. É. E na série ele fica pondo narração em off. Eu acho isso é uma das coisas que eu não gostei, entendeu? Realmente isso não chegou a me incomodar na série, mas realmente tem bastante disso. Eu acho que todos os episódios tem uma boa parte que tem essa narração. Realmente. Isso daí É, parece preguiça é mesmo de característico. roteirista, cara. Mas isso é um pouco característico do próprio diretor, né, cara? Sim. Entendeu? Tropa de Elite tinha muito disso? Tinha Tem bastante bastante. Tem, narração, né? cara. É Ah, característico. tem realmente, tem Apesar mesmo, que é. o Narcos, eu não tô lembrado, mas acho que tem O um pouco Narcos também, também não cara. lembro, cara, se tem. Não Faz tem, tempo que eu assisti Narcos. tem muito disso, que é o cara lá que do Ah, o policial, do né? FBI não, o loirinho lá que faz É o Neirinho, policial. policial lá Ele tem da divisão narrativa de dele pra caramba narcóticos. também, tem bastante É. também. Ó, mas uma coisa que eu achei interessante da série, foge um pouco do que vocês estão falando, mostrar um pouco como que é a atuação da Polícia Federal, do Ministério Público e da parte do próprio judiciário ali, entendeu? Que é um negócio que a gente não conhece no dia a dia, tá ligado? Nesse caso da Lava Jato, o Sérgio Moro ficou muito famoso por causa do que ele fez, das decisões que ele tomou e tudo mais, mas tem todo o trabalho por trás. O Sérgio Moro, no fim, ele define e decide no final se é justo ou não, que é o trabalho do juiz. Mas quem está investigando, quem está puxando o processo e tudo mais, acaba sendo a Polícia Federal com o Ministério Público, entendeu? E é um negócio que a gente não conhece normalmente. Sim, isso daí eu achei bem interessante também até para o espectador conhecer como funciona isso aí. Eu vou ser bem sincero com você, eu também não sabia como que era essa É. interação do Ministério Público com a Polícia Federal eu não tinha essa noção. Mas ali pelo menos dá uma ideia para você de como funciona. Aquele envolvimento que tem na série também um pouco do Procurador-Geral da República. Sim. E o poder que esse cara tem, cara, que tipo assim, os caras do Ministério Público lá, quando são convocados, ficam naquela, puto, ferrou tudo. O que esse cara aí faz, ele toma a direção da coisa. Eu também não tinha essa noção que esse cara tinha essa tal importância, assim. É, o Mas chefe maior, né? Do Uhum. Ministério. é bem interessante, é bem engraçado. É, Sim, e eu. isso funciona também do lado mal, né? Por exemplo, o que é o tal do doleiro? Assim, vive aparecendo no Sim, jornal, sim. doleiro, doleiro. O E ali que fica faz o bem doleiro? pontuado, né? Que esse cara faz? Doleiro dólar, mexe com dólar? Qual que é? Eu também não tinha É, muito essa noção. uhum. E realmente O é da. um cara que praticamente conduz todo o esquema, né, cara? É interessante, é bem interessante mesmo. Sim. Eu conheci um pouco já, porque a minha família tem vários advogados, entendeu? Ah, Então eu pensei que conheci você um ia pouco falar que sua como família funciona a tinha vários estrutura. doleiros, cara. Eu ia falar, opa! Não. A parte da Vários estrutura do Ministério doleiros. Público, essas coisas. É mesmo, Mas a essa. Polícia Federal, eu confesso que foi a primeira vez, eu realmente, se você pegar as polícias que a gente tem aqui no Brasil, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, você não sabe o jeito que cada uma faz, tá ligado? O que que faz? Só a Polícia Civil, a Polícia Militar é aquele cara que te aborda na rua, quando tem alguma blitz, alguma coisa, entendeu? Mas os outros você não tem tanto contato. O que que faz cada um, entendeu? É diferente, né? Pô, pessoal, peraí, desculpa, eu fiz alguma coisa errada aqui, ó. Tá todo mundo me ouvindo? Tá, Sim, sim, sim. tá tudo Ah, ok então aqui. beleza. Tava tentando ativar o chat aqui, que eu tô vendo que a galera fez uns comentários aqui e não tava aparecendo. Mas depois eu vou ter que ver o que pegou aqui para tentar fazer funcionar. Bom, voltando aqui ao assunto também, outra coisa que eu achei bastante interessante na série também é o círculo que existe entre os empresários, cara, para tomada de decisão. E eu já tinha ouvido falar disso no passado. Um exemplo que eu escutei de uma
uma pessoa da minha família que tinha passado por uma experiência parecida, que quando ela foi fazer uma cotação de um item lá de eletrônico, e quem estava participando na época, um exemplo, né? Vou citar aqui algum exemplo só para não ficar característico também. Ia comprar impressora. Aí chamou lá na época a HP, a Canon, a Epson e os representantes de cada lugar. E antes desses caras responderem cotação, tudo, os caras se juntavam e falavam assim, bom, pessoal, qual que é o esquema aí? O cara da Epson, o cara da Canon, o cara da HP, quem aí que não fechou o faturamento, tá mal, tá precisando de fechar um negócio? Eu tô precisando. Então é o seguinte, você vai vender pros caras, nós vamos responder a cotação desse jeito, e você vai ganhar, mas a gente vai ter a próxima cotação. Então os caras se fechavam e decidiam quem era o cara que mordia qual pedaço do bolo. Tá? É lógico que isso daí também entra naquilo que a gente falou no começo, que faz parte do mecanismo, mas isso mostra bastante, bem legal na série também, os empresários lá, os bambambam do negócio, reunidos, né, e tomando decisão de quanto que eles iam pagar lá, até a multa que eles tinham que pagar lá para devolver o dinheiro lá, para ficar a imagem deles tudo bem. E eles decidiam como ia ser pago, quem ia pagar que parte, como que ia fazer. Então essa manipulação que tem das regras aí é absurda, entendeu? Sim, na série é o Clube dos 13, né, que eles chamam. Clube dos 13, 13 isso mesmo. Eu não lembrava aqui. Bem interessante essa parte mesmo. E tem a figura do bruxo lá. Do bruxo, que é mago, o advogado. Né? É mago ou bruxo? Acho que é bruxo mesmo. É bruxo, né? É bruxo. É que o nome do cara tem alguma coisa de mago. Por isso que eu confundo. Tem até aquele cara que é o mais velho. O Paulo Coelho. O Paulo Coelho. O Paulo Coelho, o mago, pode crer. Agora que eu entendi. Mas esse negócio, então, dos... Você não entendi. Eu não entendi. Mas toca a vida. Mas esse negócio aí dos caras se unir para tomar decisão vai muito porque aconteceu recentemente aí, o poder de influência que esses caras têm, né? Recentemente o caso da JBS ou JBL? Lá de carnes. BS. JBL é caixinha, filho. Manipulando o valor das ações dela lá, né, cara? Então, esses caras têm muito poder na mão, cara. Então eles ditam o rumo das coisas e se favorecem muito com isso. O cara sabe que jogada que ele faz, que vai cair a bolsa amanhã, daí o cara vende na alta, compra na baixa, os caras ficam fazendo essas coisas e é absurdo, cara. Então essas coisas são muito bem retratadas, no meu ponto de vista, na série, cara. Sim. Concordo também. O mago que eu falei aqui, ó, é o cara que na série ele tem o nome de Dr. Mário Garcês Brito, conhecido como o Mago, que ele representa na vida real o Márcio Tomás Bastos, que foi ministro da Justiça. Bom, galera, mais alguma coisa aí que vocês queiram citar aí da série? Então, para fechar, eu queria até passar sobre esse assunto do mecanismo e tudo mais. Tem a produção do Padilha, que eu acho que é uma das primeiras dele, é um documentário, é Ônibus 174. Não sei se vocês lembram, lá por volta de 2. Você já assistiu? Não assisti, mas eu sei do que se trata o assunto. Cara, é muito bom. Ele trata daquele sequestro de um ônibus lá do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, por volta dos anos 2000 ali. E foi muito falado à época, a imprensa filmou o sequestro inteiro, e no fim das contas, o sequestrador acabou matando uma refém e foi morto no ônibus. Foi morto no caminho para a prisão. Mas é legal, cara, que ele expõe lados diferentes. Ele começa o documentário, em alguns momentos ele mostra, o sequestrador já fez roubos, ele já foi preso. Ele te leva a pensar assim, ele era um bandido, era um vagabundo. E em contrapartida, depois ele mostra, esse sequestrador, quando era criança, os pais dele morreram na frente dele. Ele era uma das crianças da chacina da Candelária. Ele sobreviveu. Então ele dá 2 pontos muito interessantes, cara. Então, te faz pensar um pouco, te faz entender um pouco como funcionam as coisas do Brasil, e eu acho que de uma maneira muito mais bem feita do que na série, entendeu? Tudo bem que é outro assunto, mas encaixa, assim, essas duas visões, assim, de como as coisas acontecem. Eu não
assisti o filme, mas eu realmente me lembro da história e eu me lembro que deu tudo errado, cara. Os caras da polícia lá, que foram do tático lá, parece que estavam despreparados, tudo errado no assalto. E eu lembro muito, Sim, isso mostra. mostra também no filme, né? Sim, que E eles tinham snipers e aí teve o medo da opinião pública. Ele tinha uma pessoa preparada para agir, mas o excesso da imprensa fez o pessoal, entra, não entra, qual vai ser o impacto? É bem interessante, ele mostra vários lados, assim. e interessante esse esquema que você comentou de você não ele defender o bandido, mas tentar fazer você enxergar pelo lado do bandido, né? Exatamente, todo mundo tem uma história, entendeu? Não justifica o ato, mas te faz Exatamente. entender como ele chegou ali. Bom, galera, considerações finais aí desse tema aí que a gente trouxe aqui. Aliás, para quem não sabe, a gente está colocando no site uma enquete dos próximos assuntos que a gente discute aqui no podcast. Então, se você quiser escolher alguma coisa lá, www.fabiop.com.br, vai ter enquetezinha no lado direito lá. E a gente vai já, terminando esse daqui, já colocar os próximos assuntos que a gente deixa para vocês escolherem lá para a gente fazer o próximo podcast. Também tem aí o Twitter de todo mundo, a página no Facebook e o canal no YouTube onde está sendo transmitido a live desse podcast aqui, o Pode Brisar. Bom, considerações finais aí, Matheus. Alguma coisa fechar aí da série ou alguma coisa referente ao dia a dia aí mesmo, do assunto que a gente falou? Cara, no geral eu gostei da série, eu achei legal a série, e falar que pensar no mecanismo, não só o político, como no geral, me deixa bem revoltado, tá ligado? É um assunto até que Acho que me todo mundo. emociona às vezes, de raiva. Porque o que me deixa muito triste, cara, eu acredito que vai mudar, tá ligado? Um dia eu acredito que vai mudar, mas eu sei que vai demorar, tá ligado? Aí isso me deixa um pouco desanimado, mas a gente tem que continuar e levando que uma hora vai chegar lá, velho. Pô, Eltinho, além da indicação aí que você fez do filme aí, muito bom aí, acho que vale a pena conferir. Alguma consideração final aí também? Então, só queria falar pro pessoal, não cancele a Netflix, ela vai fazer uma série do Evo Morales pra vocês, do Hugo Chávez. Fica tranquilo, vai chegar a vez de vocês, pessoal. Do Maduro. Maduro, vai rolar. Che Guevara. Boa, boa. Bom, eu também acho que a série vale a pena ser vista. Eu acho que ela não é totalmente posicionada, não. Eu acho que é em função do momento em que a série foi retratada, pelo menos essa primeira temporada, não tinha como ser diferente disso. E é isso, eu acho que assim, vale a reflexão também. Se você não tem um motivo muito forte para assistir a série, assista pelo menos para conhecer um pouco como as coisas funcionam no nosso mundo aqui. Porque eu acho que isso ela retrata muito bem. E vale a reflexão de a gente trazer para a gente e pensar muito nisso mesmo. Será que a gente também, no dia a dia nosso ali, a gente não é um pouco corrupto quando a gente tenta tirar vantagem de alguma forma em cima das coisas? Mas é isso então. Galera, se você acompanhou a gente até aqui, muito obrigado aí pela visualização e por nos ouvir aí as nossas opiniões. Você pode deixar os seus comentários aqui pelo YouTube, pode deixar lá no nosso site, que eu falei anteriormente aí, www.fabiop.com.br, vai ter lá também o post desse podcast aqui. Não esqueça que você pode ouvir o podcast tanto nos aplicativos de Android quanto do iTunes. E é isso então. Deixa um joinha aí que ajuda também a gente no YouTube. E eu queria deixar aqui um grande abraço a todos. Valeu e fui! Alô? Valeu.